grande problema hoje nesse mercado que a gente está vivendo é que as pessoas não querem pagar o preço. Elas querem ter o teu resultado, mas eles não querem ter o teu bastidor. A gente dobrou de tamanho a cada ano. Né? Então hoje a nossa empresa ela fatura mais de 15 milhões e meio. Se teu jogo é de curto prazo, nem vem. Se tu tá aqui vendendo um almoço hoje para comprar janta, eu acho que esse aqui não é o seu lugar. Por quê? Porque você vai desesperar. O sucesso, ele não acontece por acaso. Pessoas de sucesso, elas decidiram pagar o preço. Até os haters que odeiam isso, eu sou cético, mas assim, eu não vou falar mal porque eu não vivi ainda. Sim. Mas qual que é o lance por trás do andar no fogo? A brasa não queima o pé porque não é porque é falsa, tudo é de verdade. Você nunca mais vai esquecer o primeiro dia que você andou no fogo. Eu tenho até uma fofoca boa aqui. O meu último lançamento foi o melhor lançamento. Caraca. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Por Trás do Sucesso, o podcast que tem como objetivo mostrar o que tem atrás do iceberg, o que tem lá embaixo nas profundezas, o lado ruim, a desgraça, todas as trajetórias de sucesso das pessoas que geralmente a gente só vê a ponta do iceberg. Eu quero começar agradecendo os patrocinadores apoiadores que acreditaram nesse propósito de Por Trás do Sucesso. Green, que é a minha plataforma de vendas, Curso Educa, que é onde eu hospedo todo o meu material, toda a minha metodologia, e Sendflow, que me dá aquela tranquilidade para disparar todas as mensagens durante o meu lançamento. E hoje eu tenho um convidado aqui que é simplesmente a maior referência e tem como nome no mercado o cara que é o treinador dos treinadores. Mas eu vou deixar ele falar mais sobre isso. Quero dar aqui as minhas boas-vindas a um cara que é ídolo pra mim, André Kescher. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Prazer grande estar aqui, cara, com vocês. Obrigado por ter aceitado esse convite. Você mora onde? Eu moro na Bahia. Eu moro no Brasil, né, velho? Na verdade, chega uma hora que você não sabe. Eu acordei em casa hoje, estou aqui, volto para entregar formação. Eu moro no Brasil, cara. Minha base é na Bahia ainda, né? Por questões de raiz familiar mesmo. Muito A gente bom. gosta muito. André, quem é o André? Eu quero que você fale de uma forma mais sucinta. O que tem no André Kescher, essa referência do Brasil? Cara, o André Kescher, ele é um professor de raiz, sabe? Quando eu comecei no desenvolvimento humano, o meu grande sonho, meu grande projeto de vida era ser um acadêmico, era ser um produtor de conteúdo acadêmico, um validador de pesquisa científica, né? Era o que eu queria fazer. Eu era um cara que gostava muito de estudar comportamento de consumo, já em 98, então tudo que você sabe aí de Philip Kotler, de Churchill, dessa galera que produzia aquelas primeiras referências na área do marketing, era um cara que eu estudava muito essa área, fui professor durante muito tempo dessa área. Legal. E um apaixonado por pessoas, né? E um cara que foi descobrindo os metaversos no desenvolvimento humano ao longo desses últimos anos e fomos pulando, né, de universo em universo, e estamos aqui hoje. Muito bom. Eu quero começar falando exatamente da parte acadêmica, que a sua história tem uma mudança de uma estabilidade para instabilidade. Muito grande. Você foi um cara que tinha um salário estável na área acadêmica. Você era professor do quê? Eu fui professor de quase tudo da grade de Ciências Sociais Aplicadas, na área de administração. Então eu fui professor desde teoria da administração, fundamentos, OSM, SIG, até me encontrar na área de consumo, né, de comportamento de consumo. Aí eu peguei marketing, pesquisa de marketing, plano de marketing, tudo que você imaginar na área de marketing aí, eu já fui professor. Inclusive fui concursado de uma cadeira fixa, né, numa pública nessa área também. Legal. E aí você tem um pouco desse comportamento alrojado, alavancado, que você tinha um salário de quanto na época da tua cadeira, da parte acadêmica da sua vida? Eu ganhei no início de carreira R$ 1.500, com a despesa mensal de R$ 2.500 em casa, recém-casado. E quando eu saí da área acadêmica, eu estava ganhando uma média de 25 a 28 mil reais por mês. Legal. E você abandonou para ir para uma parada totalmente Eu cheguei no auge da carreira de um professor. Né? Então, eu poderia subir um pouquinho mais se eu me tornasse um professor doutor. Só que o professor doutor, ele é um pesquisador e eu era um cara de campo de batalha. Né? Então, eu preferi continuar com o mestrado, né, ser um professor com referência de mestrado, que era a minha área, mas para eu chegar a esse salário, Ferrari, de 28 mil, eu tinha que ser um professor, cara, de 4 universidades. Então eu dava aula numa pública e mais 3 particulares, e uma das particulares eu era coordenador de pós-graduação, assumi um cargo de confiança.
Então a gente fala, pô, o salário era muito bom, cara, mas eu trabalhava 60 horas por semana. Meu cara. Deus. Era uma loucura em minha vida, O que sabe? representava em sala de aula essas 60 horas? Ó, no final da minha carreira acadêmica, eu já estava trabalhando em sala de aula, média de 30 horas. 30 horas? Mais 30 horas de gestão. É muita coisa. E celular corporativo na mão, final de semana tocava. Era muito complicado, muito complicado. E qual que foi o momento que você, desse salário que até é contra-intuitivo as pessoas abandonarem, porque muita gente sonha, né, e fala, pô, eu tô disposto a pagar o preço por um salário de 28 mil reais. Qual que foi o momento, a gota d'água que você falou, velho, chega, eu vou não só abandonar o corporativo, mas o corporativo acadêmico, mas eu vou seguir uma parada incerta? Quando eu comecei a perceber quem eram os atores desse mercado acadêmico, eu comecei a ficar meio reticente. Quando eu entrei na área acadêmica, em 2004, dei a minha primeira aula numa faculdade, uma pessoa chegou para mim e falou o seguinte, André, a área acadêmica é uma área muito boa, mas é uma área muito suja. Vá se acostumando com isso aqui. Eu falei, que nada, a área é maravilhosa, só tem professor, todo mundo inteligente, estudioso, então vamos trabalhar junto e vai ser maravilhoso. E aí eu fui entendendo como é que funcionava isso. Quando eu passei no concurso, Ferrari, eu levei para a faculdade que eu trabalhava um projeto de pós-graduação. A faculdade que eu trabalhava era uma faculdade pública que caía aos pedaços naquele momento, mas era uma referência em nível Brasil, mas não tinha estrutura de nada. Você tem ideia, não tinha data show em sala. O que é que eu fiz? Um projeto de pós-graduação com valor pago, com valor, como é que chamava na época? Tinha uma brecha lá no estatuto que era tipo um valor social, um valor social. Tipo, uma pós-graduação numa faculdade particular era R$700 na época, essa ficaria por R$250 na época, né? Era uma brecha que a gente encontrou lá. Só que para ser aprovado esse projeto, tinha que passar por um conselho departamental. E esse conselho envolvia professores de administração, geografia, história e letras. E aí eu fui para essa reunião departamental para defender o projeto. Menino, cara, eu tinha 31 anos na época, né? Pô, 31 anos ganhando 26 mil, não tá ruim? Não, tava ótimo, Tava né? ótimo. Eu tinha 31 anos na época e aí eu fui apresentar para o pessoal que era dinossauro da área acadêmica, da área pública. Cara, eu fui comido vivo nessa reunião. Eu fui chamado de mercenário, eu fui chamado de direitista, fui chamado de André Cash, né? O meu sobrenome Casher, né? André Cash. Virou pejorativo. Pejorativo e eu fiquei conhecido como o cara que queria privatizar aquela universidade pública. Mas eu fui até o fim, né? Eu perdi essa batalha esse dia, perdi a votação e eu fiquei mandando o projeto todos os meses. E aí eu entendi que as reuniões departamentais, elas esvaziavam do meio para o fim. E aí eu fiz uma parceria, eu fiquei amigo do diretor da faculdade e pedi para ele colocar a minha pauta lá no final da pauta, né? O ponto de pauta, né? E aí, quando chegou no meu ponto de pauta, na reunião de 6 meses depois, não tinha mais ninguém, praticamente, para votar. Tinha pouca gente votando e a gente conseguiu aprovar o projeto. Ele ficou lá na faculdade. Legal. E esse projeto, cara, depois ele ficou responsável por deixar um caixa marginal para aquela universidade. Né? Então, mas ali eu percebi, cara, virei uma chave. Falei, cara, isso aqui não é para mim. E eu fiquei tão incomodado que já no final da minha carreira ali, eu era o professor que chegava naquela universidade, deixava o carro no estacionamento. Quando dava 6h59, eu saía para ir direto para a sala da aula e voltar. Eu não queria nem passar pelo local onde estavam os professores. Então ali eu falei, já deu para mim, quero fazer outra coisa da minha vida, cara. Sim, legal. E nesse momento que você teve esse sentimento, qual foi a hora que você olhou e talvez refletiu sobre treinar outros treinadores? Porque até então você é um cara que dava aula dentro de faculdades e tudo que envolve, né, o acadêmico, e aí você virou o cara treinador dos treinadores. Assim, uma coisa que eu sou muito grato à área acadêmica, sou grato demais a tudo que eu vivi ali dentro, porque eu aprendi a metodizar lá dentro, cara. Cara, isso aí eu aprendi a dominar 7 dias de treinamento hoje direto, como você sabe, na maestria da área acadêmica, um professor que está ali ensinando as coisas todas, né? Então, para mim foi muito bom esse processo. Então, paralelo à universidade, eu também abri o Instituto de Desenvolvimento Humano. Legal. Então, quando eu decidi que eu já não queria mais, o que eu fiz? Eu comecei a acelerar o Instituto e a diminuir a minha carga horária nas universidades. E comecei a ter resultado. Então, nesse meio termo, aí eu treinei Pirelli, Klabin, Rigesa, Yazaki, treinei Boticário, Carmen Stephens, treinei Vivo Oi, Claro, TIM, Bradesco, grandes empresas, Sebrae, grandes empresas no Brasil, e eu comecei a pegar uma rodagem muito grande de treinamento corporativo.
Eu já era um cara da área de marketing, então fui dar treinamento na área de vendas, liderança, gestão de equipes, formação de equipes de venda. E aí eu comecei a ter um nome muito bom nesse mercado, né, corporativo. Não só no Nordeste, né, que era a minha base, mas eu comecei a descer para o Sudeste, para o Sul, e foi maravilhoso, cara. A gente pode considerar que não foi nada intencional você tá caindo dentro Não. especificamente desses treinamentos que você acabou chegando. Não foi nada intencional, muito pelo contrário. Eu queria viver da área acadêmica, eu era apaixonado, eu queria seguir carreira, eu queria fazer doutorado e tudo mais. Cheguei até a ser aprovado numa programa de doutorado na época, mas quando eu comecei a perceber que a coisa não estava fluindo, eu comecei a abrir caminho, né? Abri outros caminhos também na minha carreira e foi muito bom, né? Legal. Agora, a gente já entendeu sobre a saída do acadêmico e a instalação da academia hoje, que é o Instituto. E o que eu queria saber é sobre o como isso aconteceu. Vamos trazer aqui uma parada prática, você sendo uma referência, inclusive para mim, como treinador, você é um cara que eu respeito muito, gosto muito do trabalho. Eu queria que as pessoas tivessem um pouco de visão sobre o como eles podem virar um treinador, qual que é o caminho que você enxerga viável, o lado prático da coisa. Para mim é muito claro hoje, a pessoa se torna um treinador. Tá. A pessoa, uma formação de treinamento comportamental, como eu hoje ministro, lá o MTI, por exemplo, é de praxe. Eu vou te certificar para aplicar uma metodologia. Tá. Mas tem pessoas, você é um treinador, você treina pessoas, você inspira pessoas, você faz seus lançamentos, você mentora outros lançadores pelo Brasil, então você treina. Sim. Você tem um método estruturado para fazer isso, então você já é um treinador. Isso é o meio caminho andado, Tá. né? Isso é o meio caminho andado. E eu recebo hoje lá no Instituto muitos treinadores na essência, né, que tem essa missão, a identidade como um todo, mas não tem o mecanismo. Entendi. Não tem a metodologia, não tem um passo a passo, não tem um ferramental, não tem a linguagem, não tem um posicionamento para fazer esse processo. E eu aprendi isso na prática lá atrás. E isso foi tudo inconsciente, cara. Eu era um cara que eu já cuidava de branding na época, eu já cuidava de imagem, de linguagem, de posicionamento, de segmentar o mercado, de não aceitar qualquer tipo de trabalho lá atrás, de entender, cara, eu sou bom na área de liderança e vendas, é só isso que eu vou fazer, não vou me meter a fazer outra coisa. Sim. Eu comecei a nichar o meu mercado, mesmo sem saber o que era nicho. Eu estou falando de 2002, cara, 2003, 22 anos atrás. Eu era um moleque. Então, eu já fazia isso muito bem e eu já tinha uma energia de avanço absurda, cara. Legal. Então, quando eu colocava na cabeça que queria fazer um projeto, fazer um workshop, que seja, dos menores que fossem, eu ia e fazia. Né? A maioria dava errado, né? Mas eu comecei. Sim. É legal, eu vou até entrar nesse ponto de workshops, de evento presencial em si, mas vamos falar aqui de canivete suíço para um treinador que alcança excelência para você. E teve um cara que, inclusive, é referência para mim, inclusive você treinou, que é Marcos Marques, que é um nome que eu acho que fica mais palpável para as pessoas entenderem. Quais são as características que você vê nesse cara como algo que faz com que ele seja uma referência como treinador? Marcos, ele é um cara inconformado. Legal. Isso é maravilhoso. Ele não se contenta com pouco, ele não se contenta com excelente. Ele quer a perfeição. Então ele está sempre querendo mais, buscando mais. E eu conheci ele de uma maneira bem inusitada. Kátia Damasceno fez uma formação, acho que em 2019, se não me engano, e ela postou no Instagram dela, ela andando no vidro, um glass walking, uma técnica de jornada do herói que a gente aplica lá. Ele, como era contato dela, amigo dela, procurou saber onde ela tinha feito essa formação. Né? E aí ele chegou até a mim, e aí eu fiz para ele uma pequena mentoria para o mastermind dele na época, ele foi para a Praia do Forte, a gente aplicou um trabalho lá para o grupo de mastermind dele, né? Foi maravilhoso. Dali então, cara, eu treino a equipe dele toda. Legal. Toda. O acelerador cresceu muito, né? É notório, né? No Brasil inteiro. E a gente tem treinado a equipe dele toda. Então, eu tenho ficado muito perto dele e para mim é muito claro, velho, o sucesso, ele não acontece por acaso. Pessoas de sucesso, elas decidiram pagar o preço. O grande problema hoje nesse mercado que a gente está vivendo é que as pessoas não querem pagar o preço. Elas querem ter o teu resultado. Sim. Elas querem ter a tua viagem na neve, que foi maravilhosa, que eu vi lá, você curtindo pra caramba. Eles querem ter a tua família, né, perfeita. Eles querem ter o teu Instagram, mas eles não querem ter o teu bastidor. Eles não querem saber o que é que você pagou e o que você paga e pagará a partir de agora, né? Para crescer mais e mais, cara. É impressionante isso. Legal. Então a gente pode considerar que a parte técnica, sim, é muito bom, mas a pessoa conformada pode ser que ela não alcance excelência e ela... O conformado está satisfeito. O conformado, ele é tipo os lançadores, né?
um lançador que faz... Eu faço lançamentos também, Aham. e eu melhorei muito, inclusive, depois que comecei a trabalhar contigo, a Legal. entender o teu modelo. Mas eu quero mais, velho. Eu Aham. vendo muito bem hoje, no próximo eu quero mais. Tem gente que lateraliza e acha que alcançou a perfeição. Só que o mercado está girando, cara, O tempo todo. o tempo inteiro. Então, se eu Aham. faço a mesma coisa na semana que vem ou mês que vem, já estou para trás. Muito bom. É. Quero puxar um próximo tópico que é medo. Quando vem a palavra de a transição para mentor ou para um treinador, eu acho que tem um pouco disso, insegurança, medo. Aham. E qual que é a melhor forma de lidar com isso? Quais são os top medos e objeções que você encontra? Olha, eu venho percebendo, eu tenho alguns medos mapeados aí, Tá. né, de pessoas que nos conectam. E não importa o tamanho, viu, Ferrari? Tá. Tem tanta gente grande que conecta com a gente que, na hora que a gente faz a anamnese, o cara é gigante. Eu falei, cara, não tem porquê esse cara, por exemplo, pessoas do digital, que tem milhões de seguidores, que nós Aham. conhecemos, mas que é cagado em fazer um evento presencial. Aham. E a gente sabe que se o cara fizer isso aqui, ele vai lotar uma turma com 3 mil pessoas ali dentro, porque ele tem autoridade. Mas ele não dá o passo. Aham. Porque ele não acredita que o presencial funciona tão bem quanto o digital, ou as duas coisas se completam muito bem. Aham. Então, eu vejo hoje medos para treinadores aí, treinadores que são inseguros, treinadores que têm medo do sucesso. Aham. Eles falam o seguinte, porra, e se eu crescer? Como vai ser a minha família? Que loucura. E se eu tiver sucesso e tiver que viajar muito, será que eu vou aguentar deixar minhas filhas em casa? Aham. Então, parece bobagem para a gente que já está nesse mercado, cara, mas é um medo recorrente que a gente vê aí fora. Insegurança, tá? Escassez e não merecimento. Esses dois, eles vêm acompanhados de maneira, assim, surreal, impressionante, Aham. como as pessoas hoje acessam crenças de escassez. O cara quer no futuro vender um treinamento, ele quer vender uma mentoria lá por 6, 7, 8, 10 mil reais, mas ele não quer pagar uma parcela de 500 reais Aham. para se capacitar. Sim. Então, isso é uma crença de escassez. Muito bom. O cara vê você no palco fazendo, enfim, o que você faz há muitos anos, e ele acha que ele não tem a capacidade de fazer o que ele faz, Aham. o que você faz, né? E eu falo muito isso, pessoal. Quem está aqui no palco hoje é André Kesher, mas quem está treinando vocês é a metodologia. Aham. O método funciona. Porque se eu falar para vocês que eu sou diferenciado, que eu sou fora da curva, eu estou alimentando o meu ego, velho. Aham. Então chega uma hora que essa conta não vai fechar. Mas se eu coloco todo o peso em cima da metodologia, a coisa flui. Aham. E é isso que eu ensino para eles também. Muito Porque bom. Ferrari passa. Aham. Né? Ferrari vai passar nesse Sim, mercado. sim. Outros Ferraris vieram Aham. antes e outros virão depois, né? É aquela história do... Não sei se você curte, eu curto pra caramba o He-Man, né? Aham. E aí a Netflix lançou o He-Man novo, acho que em 2021, e eu fui assistir, tava lá na época da pandemia. E o He-Man morre no primeiro episódio, velho. Falei, cara, o cara morreu no Tristeza, primeiro... né? Que loucura, ele morre e vai pra um limbo. Ele vai pra algum lugar onde ele encontra os mentores de Eternia. E ele fica ali perdido, louco pra procurar uma porta pra voltar pra Grayskull, pra Eternia, porque o esqueleto tá tocando o maior terror lá, né, o esqueleto. E aí um dos mentores fala assim, He-Man, você morreu, cara. Já era. Agora você está aqui e fica tranquilo, porque outros vieram antes de você e outros virão depois de você. Então, Muito quer bom. dizer, se eu trabalho colocando que eu sou o salvador, são os arquétipos, né, do salvador, do governante, eu coloco toda a metodologia no lixo. Aham. Né? O Muito corredor bom. polonês funciona, Funciona. porque é corredor polonês. Exato. E basta. Muito né? bom. O que você quis dizer é que a técnica do Kesher, ela pode ser ensinada talvez por Ela é outra replicável, pessoa. Ela é duplicável, replicável. exato. Porque é sobre Exato, método, não é sobre o exato. André. Exatamente. Muito bom. Exatamente. Muito bom. Tem várias vezes que eu falo com o meu time de produto sobre algum entregável da mentoria e eles falam, Leandro, e se a gente colocasse 3, 4, 5 encontros seus a mais por mês? Pra galera que quer aprender metodologia. E eu sempre trago uma tese de que se eles estão precisando de mim, especificamente em um momento, obviamente que a gente está falando de metodologia. Sim. Se eles precisam de mim, é que você está querendo me dizer que a metodologia não funciona. Exatamente. Porque se a metodologia funciona e é realmente comprovado isso, não precisa necessariamente que seja eu ensinando, eu Exatamente. posso tirar dúvidas, sim. Não é sobre a gente não querer estar presente, Aham. mas sim entender que, cara, a metodologia funciona, Faz é todo validada. sentido. Faz sentido isso para Todo você? sentido, todo sentido. Todo mentor, todo treinador, ele é amplamente substituível. Legal. A partir do instante que ele tem um background forte, Aham. um método forte, né, cara? Aham. Muito bom. Agora eu quero entrar em um caminho que eu já trilhei, que é o evento presencial, mas antes eu queria entender um pouco do seu ecossistema. Um professor que tem hoje um instituto que treina líderes, só que tem vários outros tipos de treinamento, não só em uma área da vida do cara de treinamento, mas muita coisa. Cara, como funciona o teu ecossistema hoje?
Olha, hoje eu tenho uma esteira com 17 produtos diferentes. 17. Tá? A maioria high ticket. Tá. Eu vou dizer que 15 high tickets, pra você ter ideia, cara. Qual que é o range? De quanto a quanto? De 5.600 Aham. a 65. Tá. Né? Hoje é o mais caro, né, em nível de investimento monetário, é o nosso Mastermind. Tá? E o mais em conta é uma formação em constelação sistêmica e familiar, Tá. que é ministrada por Camila, minha esposa. Então, de 5.600 a 65, ou seja, você tem aí um gap de quase 60 mil reais. Tá. Né? E estamos agregando valor monetário a cada 2 meses. A cada 2 meses a gente sobe todos os produtos. Né? Porque a gente tem que acompanhar o mercado também. Sim. Então, mas só que não começou assim. Eu comecei com um treinamento de 997, cara. Legal. Então, meu primeiro treinamento, que era uma imersão de 2 dias, o valor era 997. E eu suava 2 meses para colocar 12 pagantes nessas turmas. Tá? E era um treinamento raso. Era raso de acordo com a minha competência na época. Porque eu era... E são coisas bem diferentes, viu, Ferrari? O professor acadêmico, ele tem uma competência acadêmica, ele não é um cara prático. Tá. Né? E o treinador de pessoas, ele é um cara que ele é campo de batalha. E talvez por isso eu tenha me dado tão bem na área acadêmica, porque eu sempre fui um cara do marketing. Eu vejo tanto professor de marketing hoje aí, de marketing, de planejamento estratégico, que nunca foram numa empresa fazer um plano estratégico. Mas o cara é PhD em plano estratégico. Sim. E ele nunca... É tipo um lançador que nunca lançou. Perfeito. Então o cara dá aula. Agora imagina hoje como É que ótimo de teoria. Exato. Imagina hoje como é que deve ser a área acadêmica, você dar uma aula de marketing. Você é professor de quê? Não, eu sou professor de lançamento digital. Quantos você fez? Nenhum. Mas eu tenho todo passo a passo. Então é isso que mais ou menos funcionava lá, se instalava lá dentro, né? E como eu fui um cara de campo de batalha, eu treinava empresa, então eu tinha uma prática muito grande. E eu levei para o treinamento isso. Tá? Só que os treinamentos, eles alcançavam um nível que a minha competência pedia naquele momento. Eu fui melhorando, eu sempre percebi que estava melhorando. Exemplo, o meu forte, o meu core de trabalho sempre foi na área comportamental. Então, o meu treinamento era de alto impacto emocional. Primeira turma maravilhosa, segunda sensacional, terceira top demais. Na quarta turma, eu chamei Camila, falei, Mila, tem algo errado acontecendo aqui. Ela que foi... Tá vindo o pessoal doido para cá. Eu acho que a gente tá errando aqui o tráfego, tá errando aqui a base de indicação. Ela, por quê? Cara, tem um em catarse, o outro tá gritando, saiu para vomitar no meio do salão, tem algo errado, não tô dando conta. E aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber que não é que tava dando errado, cara. Eu é que tava melhorando. É que tava dando certo. Tava dando certo. A minha linguagem estava tão mais aprofundada que as cascas da cebola estavam sendo mais descascadas, as pessoas ficavam mais vulneráveis e a transformação acontecia de maneira mais profunda. Olha que louco isso. Cara, então hoje quando a gente vê uma catarse num treinamento, uma catarse é um presente. O cara, porra, quantas vezes o cara tá ali na vida inteira, ele não tem espaço para chorar fora, velho. Ele não tem espaço para gritar fora, para xingar o que ele quer xingar fora. Ele guarda aquela caixa d'água ali, empurrando aquele problema a vida inteira, e ali ele encontra uma válvula de escape. Muito bom. E ali eu comecei a ter muito resultado, cara. Hoje, quando você vê o MTI, que é o nosso principal produto hoje, o treinador experiencial, as mentorias, nós temos um ecossistema, como você perguntou hoje, de 3 empresas dentro do Grupo Kesher, né? É o Instituto Kesher, que tem as formações, a editora Kesher, que publica livros, e a Legião Store, que é uma loja que fornece produtos de treinamento para treinadores no Brasil inteiro. Muito bom. Por exemplo, o quê? Por exemplo, flecha. Flecha? Flecha, para quebrar flecha no pescoço. Caraca, tem aluno que me compra 3.000 flechas num pedido. Meu Deus 3.000 flechas por imersão. Placa. O Wendel quebra 4.000 placas todos os meses no Protagon. Que é aquele soco da placa. Alguém tem que vender a placa. Cara, que genial. Você entende isso? Inacreditável. Cara, vergalhão, barra de ferro para entortar. Tá aí. Óculos GPI, luva anti-incêndio para placa com fogo, material de firewalking. Cara, olha, isso é um Existe puta o de um mercado. visionário. Porque a gente sempre fala de ecossistema, Exato. mas o ecossistema, ele visa algo complementar que a sua audiência ela pode precisar, mas eu te juro por Deus, eu nunca olharia para um negócio, por exemplo, mano, alguém tem que vender a placa que o cara vai quebrar. Exato. Alguém tem que vender, sei lá, a brasa que o cara vai pisar, ou enfim, velho. Exato. Cara, o caco de vidro. Para você montar uma esteira de vidro, você tem que ter 120 garrafas de vinho, cara. Ou de cerveja de 600 ml, por exemplo. Você vende isso? A gente vende. E entrega no Brasil inteiro. Então assim, você tem a Legião Store, que é a loja que fornece. A gente tem o Instituto Kesher, que tem as formações, né, de alto impacto emocional. Nós temos a editora Kesher e agora a gente tem o WTE, que a gente chama de World Trainer Experience, né, que são as imersões fora do Brasil. Legal. Esse ano a gente vai para o Peru,
vamos para Dubai e vamos para Orlando no final do Legal. ano, com 3 grupos diferentes. Né? A gente já está falando de um ecossistema que Sim. ele é independente, né? Muitos deles eles são complementares e que não tem mais nada a ver com aquele cara da acadêmica, né? Não, Lá atrás aquele cara acabou. Ele literalmente virou um empresário mega visionário. Aham. E hoje, vamos falar rapidamente aqui, eu não quero ficar muito nesse papo, mas quanto fatura ano a tua empresa hoje? Olha, ela tem variado para mais, Aham. né? O nosso boom foi em 2019 para 20, Tá. na pandemia. Quando o Brasil parou na pandemia, Aham. nós tínhamos um resultado muito bom já formávamos treinadores, Tá. mas naquele março, cara, o pessoal tirou dinheiro, né? Aham. O pessoal começou a colocar o pé no freio e a gente botou o pé no acelerador sem saber o que ia acontecer. Aham. Nós não paramos de vender formação presencial. Explodiu. Eu adiei para outubro, achando que ia ser uma gripezinha de 3 Aham, meses. sim. Adiei para outubro e comecei a fazer lançamento digital também. Cara. Então ali a gente conseguiu dar uma escalada boa em 2020. 21 a gente duplicou, a gente dobrou de tamanho a cada ano. Né? Legal. Então hoje nossa empresa ela fatura a média de 15 milhões e meio em Maravilhoso. 24, né? Maravilhoso. O ano passado. Eu quis perguntar sobre faturamento, não especificamente para saber o valor, Aham. mas sim para a gente conseguir desmistificar um pouco Aham. dessa parada do treinamento, não só online, mas Sim. também o presencial, que, cara, o tempo todo tem alguém querendo aprender algo. Sim. E tem alguém comprando e alguém vendendo. Aham. Então, por trás desses 15 milhões de faturamento, a gente está falando que tem quantas mil vidas transformadas, Sim. porque diretamente você impacta X e indiretamente você impacta X mais 3. Eu gosto muito de falar sobre isso. Isso foi um ponto bem interessante que você trocou, cara, pra gente. Porque a gente faturou 15 milhões no ano passado, Aham. esse não vamos faturar. A projeção de faturar bem mais, e Tá. ao todo, já, enfim, tá maravilhoso. Nossos alunos já faturaram mais de 300 milhões de reais. Maravilhoso. De 20 para cá, em Esse é o 5 impacto. anos. 300 milhões de reais. Aham. Quantas pessoas não compraram com eles e não melhoraram seus casamentos? Aham. Né? Essas relações com as famílias. A nossa linha Ferrari de trabalho é uma linha muito sistêmica. Aham. Isso vem muito da minha esposa, Camila, né? O que é a linha sistêmica? Todo o processo de alavancagem da carreira Tá. vem na relação com os pais. Né? Se você não tem a sua base original estabelecida, cara, como é que tu vai ser um pai melhor se tua relação com teu pai foi ruim? Uhum. Como é que tu vai alavancar tua carreira se tu não organiza tua casa na origem? Então, a gente trabalha muito nessa linha, cara. Então, quantas famílias também são transformadas por isso? Então, você está dizendo que toda a parte do treinamento, ele vem com um pouco de, não sei se eu posso chamar assim, mas é constelação? A gente pode chamar de constelação, mas eu prefiro chamar esse processo de uma base da integração. Aham. A integração da tua origem. Entendi. Porque eu trabalho em identidade. Tá, Exemplo, você não fala assim, eu estou treinador. tá. Você não fala assim, eu estou pai. Aham. Você fala, eu sou pai. E sou é nível de identidade. Aham. Para você ser pai e se sentir pai na essência, Maravilhoso. o seu ambiente está organizado. Aham. Os seus comportamentos estão organizados. Aham. Suas capacidades de pai surgem. Você começa a acreditar que você pode ser um bom pai, você é um bom pai e você deixa um legado. Muito Então são os níveis do Robert Dilts, né? Aham. Os neurológicos, ou Sim. seja, um ambiente estruturado, comportamento, capacidade, crença e identidade. Então eu trabalho aqui na identidade. Eu sou o treinador. Tá. E o que é treinador? Treina a dor. Treina. Treina a dor. Se fosse coisa boa, era treina amor. Ou seja, eu Muito trabalho a bom. merda. Aham. Eu trabalho a crença do que eu não posso, eu não consigo, eu não tenho Maravilhoso. dinheiro, eu não consigo treinar pessoas, não consigo vender, não consigo montar um cronograma. Aham. Minha sala é sempre vazia, odeio CLT, quero sair. Então eu pego essa dor e eu treino ela Cara, para que no maravilhoso. nível de identidade ele consiga ter clareza da jornada dele. Muito bom. E aí, esse cara, ele necessariamente ele precisa, entre aspas, estar curado para ele conseguir Aham. treinar outras pessoas, Sim, né? sim. O primeiro passo vem antes, que é o que a sua esposa ela Exato. trata antes de mandar Exato. para você. É o processo da transformação, né? E quando eu falo transformação, a gente nem usa muito o termo cura, mas o termo transformação. Sair Aham. desse estado que eu estou agora e partir para um estado que eu gostaria. Pô, eu gostaria de ser um pouco como Ferrari é. Aham. Mas não vou copiar o lançamento que Ferrari fez. Sim. Eu não vou copiar o óculos que ele usa, nem a Aham. roupa que ele veste, nem a forma que ele fala. Mas eu posso modelar a crença. Legal. Como é que ele pensa? Muito bom. Só que para eu modelar essa crença, cara, eu tenho que estar muito bem estabelecido internamente Legal. também. Legal. Percebe? E tá ligado também com o próximo tópico que eu quero puxar com você. A gente falou de medos que vêm antes, né? Pô, o negócio de pagar o preço. Uhum. Mas agora tem medos que acontecem durante essa transição. Sim. Que são outras coisas que não estão ligadas só a pagar o preço. Como é que o cara tem que lidar com isso? Porque eu sempre vejo que
o treinamento, a primeira vez que você fala que tem algo à disposição, vem aquela parada da família, botar o dedo na tua cara Sim. e falou, tu é um merda, você não Sim. pode fazer isso agora, ninguém vai acreditar em você, porque Aham. naturalmente todo mundo só acredita em quem tem resultado. Quem é Aham. quebrado, quem é fudido, não tem crédito pra Perfeito. pensar em alguém acreditar. Como é que faz isso, velho? Como é que lida? Tipo, o cara ele tem certeza que o que ele pode transmitir pro mundo é legal e ele já tem validado, só que vai vir esse medo. Como é que lida com essa Perfeito. parada? Tem alguns pontos muito importantes que eu trabalho lá. Tá. Primeiro ponto, se teu jogo é de curto prazo, nem vem. Se tu tá aqui vendendo um almoço hoje para comprar janta, eu acho que esse aqui não é o seu lugar. Por quê? Porque você vai desesperar. Então, quando você faz uma formação, quando você começa os lançamentos, é a mesma coisa. Aham. Cara, eu tenho que estar disposto a tomar pau em 1 ou 2 lançamentos para começar a entender, ter métrica, ter dados para trabalhar, para dali então eu ter mais segurança nos próximos. Então, o que é que eu penso hoje? Uma carreira de um treinador, o primeiro ano é o ano de aprendizagem, cara. Para o cara que está começando do zero, eu tenho casos, Ferrari, de pessoas que saem do MTI e faturam 100 mil no mês seguinte. Bizarro. Mas isso é um desvio padrão. Eu fico até preocupado quando vejo, pô, André, saí agora, gratidão, faturei 100 mil, pode mandar fazer minha placa. Aham. Eu fico feliz, mas eu fico preocupado, porque essa não é a realidade. Aham. Então esse cara se acostuma, no mês seguinte ele ganha 30, acha ruim, Tá. porque ele tem a referência do 100 mil. Só que o longo prazo, velho, ele é maravilhoso, porque a conta sempre fecha. Legal. O longo prazo é justo. Ele Eu é tenho justo. 25 anos. Tem gente que fala assim, poxa, André, você fatura bem, você viaja para fora do país quando você quer, você não olha mais cardápio de restaurante, ok? São 25 anos, cara. Mano, eu adorei. Não é um Eu ano, adorei a frase que você falou. O longo prazo é justo. Uhum. Eu acho que foi uma das melhores coisas que eu ouvi hoje aqui e tem muito sentido, É. porque muitas vezes a pessoa ela gosta muito de olhar o final, mas ela não vê o quanto a pessoa demorou para chegar lá. exato. E o André, para sair de acadêmico e virar um treinador, Aham. ele se fudeu, né? É. Ele teve um caminho ali. Me fudi e que me fodo é ainda. E se Só fode que a gente se ainda. fode diferente, né? Exato, É? exato. A gente se fode numa cama melhor. Exato. Mas a gente se fode ainda. Mas tá né? se fudendo de jeito diferente. Exato. E é o próximo passo. Aham. O que eu quero chegar agora também está ligado com se fuder, que eu também já me fudi em relação a isso, que na sua transição você começa a fazer eventos presenciais, você Aham. veio pro digital depois, certo? Sim, Primeiro exato. veio o presencial. E teve um momento que você não vendia tanto isso, porém você precisava ter pessoas para você Aham. transformar. E você dava ingresso, né? Sim. Você convidava. Como é que funcionava isso? Como que você lidou com essa parada? É uma merda. É péssimo, É né? uma merda. Mas foi uma experiência que eu tive que passar. Aham. Até eu dar o ingresso, Ferrari, era algo muito intencional. Exemplo, vamos supor que eu tinha aqui uma turma de 20, 30 pessoas que eu queria treinar num curso específico, só vendia 18. Cara, 18 a foto fica feia. 18 não faz venda depois, Muito eu tenho que vender a próxima turma. Eu vou dar 12 ingressos, só que eu vou dar 12 ingressos, cara, para empresários, Legal. para gente que tem grana, para um influenciador top aqui da cidade que vai divulgar depois na rede social dele. Então, eu trazia 12 pessoas que viravam parceiras minhas depois. Aham. Então, ou seja, era um dar o ingresso investindo ali no longo prazo. Isso que eu falo, longo prazo sempre fecha a conta. Aham. E foi maravilhoso. De repente, a mágica acontece. Eu começo a receber alunos de Macapá, do Amazonas, de Recife, de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, que atravessavam um país para ir para o Nordeste, fazer uma imersão de 3 dias. Quer dizer, o cara pagava mais caro na passagem do que na própria imersão. Por quê? Porque eu pensei sempre em fazer base, cara. Base Eu pra acho gente é a que maior riqueza, né? Tem uma coisa que é muito bom, que eu sempre analiso os meus negócios. Você não necessariamente no começo é bom, mas você parece bom. É exatamente isso. Tipo, cara, a foto com 18 Não. pessoas fica feia. Exato. Então, a partir do momento que você tem uma turma cheia e você traz um influenciador ou alguém que é uma referência, ele pode influenciar alguém, que Exatamente. esse é o papel dele. Mas, na verdade, se for parar para avaliar, até os gigantes fazem isso muito bem, até os maiores do mercado. Total. Parecem, já são muito bons, mas Aham. parecem ser maiores do que eles já são maiores, já são, né? Então, nesse contexto, até hoje essa estratégia funciona com a gente. Muito. Então, por exemplo, cara, aqui eu posso abrir para vocês. Você acha que, sei lá, uma Kátia Damasceno pagou a minha formação? Aham. Ela é minha parceira, Óbvio que pô. não. Já tinha uma amizade com ela. Óbvio Kátia, que não. você pode vir? Posso. Ela fez a formação, ela teve um resultado absurdo na carreira dela e na vida pessoal dela,
E em contrapartida, cara, eu vendi R$500 mil com os anúncios. E ela Quanto- sabe disso, eu brinco com ela sobre isso aí, cara. Quanto vale um áudio da Kátia Damasceno no grupo das doido, amigas tá dela, doido, tá falando, doido. pô, ela tem um mastermind, ela tem uma galera que é a patota dela. Exato. Olha, fiz um André Aham. e foi transformado. Quanto que vale isso? Exato. Velho? Vale. Eu tô lá com o Wendel agora, o Wendel me chamou no passado para fazer uma mentoria para ele no Protagon. Aham. Ele queria fazer um ajuste de algumas dinâmicas lá. E aí eu fui. E eu sentei lá no Protagon, na House, sentei lá com o Enemão na House, fiquei lá desenhando, olhando, avaliando. 7h30 da noite ele me liga do sábado, do camarim, e falou, irmão, cara, tô gripado pra caramba, cara. Você pode tocar a dinâmica da noite pra mim? 3.000 pessoas quase, cara. Eu fui pra sentar pra orientar o cara. Aham. Falei, cara, posso. Olha o cavalo selado passando na frente. Lógico, posso, não sim, vou. toco. Vai ser maravilhoso. E aí eu toquei ali a dinâmica pra ele lá e foi maravilhoso. E aí eu tenho ido em todos. Ele gostou e falou, ó, você pode vir em todos? Falei, cara, deixa eu ver minha agenda. Claro que eu posso. E eu tenho ido lá pra trabalhar com eles. Isso ajudou ele, no negócio dele, mas me ajudou muito mais. Quantas pessoas não pagariam para ter um espaço desse palco? Você entende isso? Então, e outra coisa, ele selecionaria aham. pouquíssimas pessoas para darem esse treinamento. Ele nunca deu o palco dele para ninguém. Exato. Eu fui a primeira pessoa que subiu no palco do Protagon para poder fazer uma intervenção, ajuda lá para ele. Sim. Isso para mim foi maravilhoso, é reconhecimento. E olha que coisa louca, eu já fiz uma enquete uma vez com meus alunos sobre isso. Falei, pessoal, quanto é que vocês acham que eu estou ganhando de cachê? E teve gente que falou 100 mil, 50 mil. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu pagaria para estar lá. Sim, totalmente. Eu pagaria para estar lá. Então, essa relação já é equilibrada nesse sentido. Então, o que é que eu posso perceber nisso aí, Ferrari? Um bom profissional, independente se ele for treinador ou não, ele tem que entender o que é uma oportunidade para ele. Tem coisas que eu não faço mais. Sim. Tem coisas que já passou o tempo, né? Outro dia me chamaram para fazer um treinamento fora do Brasil e na hora que eu falei, cara, já passei o tempo, cara. Já foi, não, vou ganhar pouco aqui, é melhor ficar em casa. Não vale a pena esse branding para mim, não. Então, já passei por essa fase. Sim. Mas tem outras coisas que vão aparecer que valem muito a pena. Faz a gente tem que entender isso também, né, cara? E a gente volta naquele tópico que é o longo prazo, ele compensa, né? Exato. Ele é justo. Porque se você não olhar para o dinheiro do futuro, no momento que você dá um ingresso dos 12 que faltava, olhando a foto mais bonita, cara, um desses 12 podia ser o Wendel e ele te compensar com esse palco hoje. Exato. Enfim, e aí a gente chega em um outro tópico que eu acho importante a gente trazer aqui, que é o ceticismo, que eu, inclusive, tenho, e você foi um dos convidados, porque eu acho que muita gente tem esse ceticismo também, contra algumas dinâmicas. Para mim, o andar nas chamas, o andar em vidro, ainda é algo que é uma dinâmica que não é tão fácil de compreender. Eu queria entender, tipo, cara, até os haters que odeiam isso, eu sou cético, mas assim, eu não vou falar mal porque eu não vivi ainda. Sim. Mas qual que é o lance por trás do andar no fogo? Vamos falar primeiro de charlatanismo. Beleza, ótimo. Eu acho que perfeito. quer para falar, vamos escancarar Isso, logo, né? Que eu acho que é muito importante. Quem é o charlatão? O charlatão é um cara que faz assim, ó. Ele pega uma cama de vidro, de glass walking, e ele fala assim, olha, eu vou te colocar no estado tão performático, tua mente vai ficar tão poderosa, que você vai andar no caco de vidro e você não vai cortar o seu pé. Eu vou te colocar no estado tão poderoso que você vai andar no fogo e você não vai queimar o pé. Isso é coisa de charlatão. Tá? O caco de vidro não corta o pé, não é porque é de açúcar. Né? A brasa não queima o pé porque não é porque é falsa. Tudo é de verdade. Tá? Mas não queima o pé e não corta o pé e não fura, não empala a pessoa a flecha ou qualquer outro tipo de atividade de alto impacto, porque tem uma metodologia por trás. Tá? Então, quando eu coloco toda a conta da transformação na dinâmica em si, eu estou entrando na vala comum. Entendi. É aquilo que eu sempre falo, a dinâmica de alto impacto não transforma ninguém. Isso aí o pessoal me bate muito por conta disso nesse mercado de treinamentos. Olha, dinâmica de alto impacto, quebrar flecha, quebrar placa, fazer emotizações, andar em fogo, andar em vidro, engolir fogo, como esse pessoal faz muito aí, não transforma ninguém. Quantas pessoas que fazem atividades como essa se matam depois de uma semana? Ou seja, não funciona. O que transforma é a intenção e a metodologia por trás. Muito bom. Exemplo, analogia. Já imagina você, se eu falar assim, ó, firewalking é uma técnica que motiva muito, Ferrari. Aí você monta uma esteira de fogo na sua casa, todo dia de manhã, você vai andar para vir trabalhar. Não existe, porra. Isso é utopia. Agora,
O que vai transformar o aluno é o filtro. Tá. E aí tem base científica. Muito bom. O que é um filtro? O filtro é quando você traz para ele a clareza e a sugestão falando para o sistema reticular ativador ascendente dele. Ou seja, você não fala para o cognitivo desse aluno, você fala para o sistema SARA. O sistema SARA é o sistema de preservação da espécie. Tá. É o sistema que julga. Por que você assiste um filme de ET e você não julga? Minha esposa julga. Porque no filme de ET o SARA dela tá fechadinho. Ela não acredita, então ela fica ali. Ah, isso é só filme, não. Eu entro no filme. Eu entro no filme. Eu quero ver que nave da Zorra. Eu entro. O sistema SARA ele já foi sugestionável ali. Ou seja, se eu abro um bom filtro com você, que filtro é esse, André? Uma metáfora. Eu posso trazer uma história da minha vida, por exemplo, onde eu superei um desafio ou um medo trabalhando numa atividade como aquela. Tá. Ou eu posso trazer uma metáfora da jornada do herói e parafraseando o Rocky Balboa. Que tudo ali tem de filme menos boxe. Boxe é uma figura de fundo. Não. Então, quando eu trago uma sugestão como essa, o sistema SARA ele fica mais sugestionável. Então, a partir dali eu consigo fazer uma indução para que aquele aluno ele aceite fazer a atividade. E durante a atividade, ele não está no estado beta. Quando ele passa no fogo, no vidro ou quebra uma flecha, ele não está aqui eu estou em beta com você. Tá. Meu cérebro está rodando aqui agora em 18 ciclos por segundo, 18 sinapses por segundo. Ou seja, eu estou atento, eu sei que tem câmeras, eu estou me controlando para não errar, para falar bem, para medir as palavras com você. Eu estou cognitivo o tempo inteiro. Entendi. Quando o cara está emocional, o cara fala o que vê na telha. Né? A pupila dilata, a orelha esquenta, você fala besteira muitas vezes. Ou seja, quando o cara está nesse estado alterado, que ele passa no fogo, o sistema SARA recebe aquela informação diferente. Entendi. Porque o que eu aprendi ao longo da vida? Que fogo queima. Mas na hora que eu passo no fogo, dentro da forma que eu ensinei ele a andar, e ele não queima, eu crio uma nova memória base. Legal. O SARA que, cara, tem uma nova memória base aqui agora. Você nunca mais vai esquecer o primeiro dia que você andou no fogo. Eu nunca esqueci o dia que eu andei no fogo pela primeira vez. Eu já andei mais de 1000 vezes, mas a primeira vez eu não esqueci. Até hoje está aqui, tá muito marcante. Então sempre que eu estou desmotivado, sempre que eu tô, cara, querendo procrastinar ou com medo de começar um projeto, eu falo, cara, eu já fiz isso. Do inconsciente vem para o consciente. Entendi. E a coisa flui muito bem. Legal. A maioria, vamos deixar bem claro, das atividades de forte impacto emocional, ela bebe de neurociência, mas a parte da aplicação é pseudociência. Tá. Vou deixar bem claro isso. Não é que não ciência. é comprovado. Não é comprovado. É só uma... PNL não é comprovado. PNL não é ciência. Mas funciona, não funciona? PNL ganha eleição, pô. Lógico. A gente tem visto isso aí, ou seja, toda a ciência já foi pseudo um dia. Técnica de renascimento, como a gente trabalha muito lá, né, do psicólogo americano Leonard Orr, é uma técnica de respiração consciente, ainda é pseudociência, mas já estuda em curso de extensão de psicologia. Entendi. Né? Então isso é maravilhoso. Então se eu coloco toda a base da aplicação em cima da dinâmica em grupo, eu estou entrando na vala comum. Dinâmica de grupo não transforma ninguém. O que transforma é um bom filtro, uma boa indução, uma boa aplicação, um bom processo de ressignificação, analogia, um bom fechamento. Sim. O cara andou no fogo, ok, fechou? Não. Andou, volta. Vamos agora fazer o fechamento. E agora? Qual o novo olhar? Me dá 3 metas novas. Legal. Me dá 3 objetivos novos. Outro dia, só para fechar aqui, um hater comentou Deve ter hater pra caralho, né? Tem muito. Mas quando eu gosto. tem o fogo... É bom demais, é. Mas é bom. Você fogo, sabe vidro... que o hater, ele vem com a mesma incerteza ou certeza de que a parada, ela tem... no fundo ele gostaria de estar ali. Exato. Tá? Teve um outro dia que tinha alguém andando no vidro lá, alguma coisa assim, aí ele que... Qual é a base científica desse? Não tem base científica nenhuma isso aí. Aí eu respondi, vai estudar física, seu burro. Claro que tem base científica, porque ele quer buscar base científica no processo mental. Legal. Mas o Glass Walking tem uma base científica, que é a física. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. E eu só não vou cortar o meu pé, porque eu tenho 120 garrafas ali acomodando o peso do meu corpo inteiro, só por isso. Se eu botar um caco de vidro agora e você pisar, você vai cortar o pé. Vai cortar. Mas se eu colocar 120, você não corta. Entendi. É a teoria da cama de pregos. Por que a cama de pregos não corta o pé, não fura o pé, e um prego só fura? É a mesma coisa. Então tem base científica em cima disso. Animal. Tá? Só que eu não vou buscar essa base. A minha base é da neurociência, cara. Tá? E é bem legal porque, pelo que eu estou entendendo, até pelo meu ceticismo aqui, quebrando um pouco, a gente está falando de um evento da vida da pessoa que simboliza um aprendizado. Sim. Não é só sobre ela ir lá e andar no fogo, ou ela ir lá e quebrar
uma madeira, placa. uma placa? Não. Cada dinâmica tem um objetivo. Exemplo, quebra da placa, que é a tradicionalíssima. Né? Quebra da placa se trabalha energia de raiva. Não é sensação, é energia. Você não luta boxe, que eu vejo você lá? Quando você tá no boxe lá com seu professor lá, que você bate bem pra caramba, você ativou uma energia de avanço ali, cara. Então, é aquela energia que eu trabalho contigo na atividade da placa. Legal. Então, ali você tá suando, tá bem pra caramba. Então, a mesma energia que você trabalha ali, eu trabalho na placa. Só que eu trabalho energia o quê? Eu te dou 3 dores. Eu quero que você mapeie 3 dores. Me dá 3 dores do teu último projeto. 3 dores que afetaram o teu nível de identidade no último projeto. André, eu me senti isso, me senti um idiota, me senti um fracassado, ou me senti teimoso, porque me avisaram alguma coisa, eu peguei 3 pontos que você sentiu na identidade. Coloca na placa. Pronto. Agora ativa ele 3 minutos aí. Vamos induzir ele a esse processo. É surreal. Pergunta a padrinho o que é que ele passou lá dentro. Sofreu. Sofreu. Cara, e me lembrou de um episódio agora que o firewall, que é uma coisa que pra mim chegava próximo do meu ceticismo, mas o outro, que é a quebra de placa, eu já fiz. E olha que louco, pra mim foi super validado. A Carol Newman, que me treina pra subir em palco, antes de eu subir na minha última imersão, que foi a maior, mais de 1.500 pessoas, um negócio que pra mim era desafiador, eu tava inseguro. E ela fez a técnica. Cara, quais são os seus medos? Olha. E eu falei, meu principal medo é frustrar meu time, eu não dar conta e mais algum que eu não lembro qual era. E aí, ela começou a cagar na minha cabeça. Então você é um bosta, o que você tá se ensinando aqui, realmente... Cara, e foi uma parada de descompressão de tudo que eu tinha... E ela falou, então, se você tá falando tudo isso que você tá me respondendo agora, é porque você tá pronto sim. Quebra aqui, dá um grito e pá. E tipo, tudo aquilo num momento que eu queria me libertar, foi maravilhoso pra mim. Muito doido. Eu acho que da mesma forma que o firewall, que o vidro. É a mesma coisa. Muito foda. É a mesma coisa. E aí tem treinamentos de 3 até 7 dias que você falou. Agora, vamos lá. Tem treinador ruim e treinador bom, né? Exato. Como tem lançador ruim, lançador bom. Não, tem treinador que queima o pé do povo. Aham. O que tem de índice de ambulância que sai aí de povo queimando o pé, eu conheço muitas pessoas que passaram muitos perrengues com treinamentos, né? Como alunos chegam lá no MT, inclusive, traumatizados. Pô, já fiz isso aí, cara, não sei se é pra mim, queimei meu pé, queimou muito o pé, de ter muita bolha no pé. De luxar a mão, de ter problemas mesmo. Tem treinador, igual lançador, tem lançador bom e lançador ruim, não tem jeito, né? E tem que ter uma baita de uma responsabilidade, né? Pra você cara. colocar fogo no chão. O critério é pedagógico, o meu critério, protocolo de segurança não se discute. Eu aprendi isso, para mim é muito claro, eu tenho visto esses aviões caindo aí direto. Esses aviões, eles não caem por um grande erro, né? São pequenas coisinhas que vão acontecendo que você vai somando no final da merda maior. A mesma coisa no treinamento, uma pessoa que surta, uma pessoa que queima o pé. Queimar pé em atividade de alto impacto é protocolo interno. Foi erro humano, é erro aqui de dentro, é da equipe. Foi errado, então não é para queimar o pé. Não é para queimar o pé. Não é uma reação físico-química. Pode acontecer de você queimar, ficar um vermelhinho ali, depois de 2 minutos, você sente... Eu sempre que ando no fogo, na hora que eu saio, ai, queimei. Aquela sensação. Mas depois que passa, um pouquinho ali, não, queimei não, foi só deu uma pegadinha. Normal, físico-química, velho. Agora, você queimar o pé, como a gente já vê muito por aí, cortar o pé com vidro, se machucar com flecha, isso não existe. Isso é fora de realidade. É problema humano. É problema humano, incompetência técnica. Falando disso, falando de... problemas no âmbito treinamentos. Você já passou por alguma parada assim que foi marcante pra você? Pode ser engraçada, pode ser alguma coisa que deixou você assustado. Você me perguntou isso no WhatsApp, aqui eu não tinha lembrado, mas agora lembrei. Eu fiz um treinamento, isso deve ter uns 8 anos. Olha que louco isso, velho. Lembrei agora disso. A gente faz uma técnica de visualização. Tá. Logo no primeiro turno na nossa imersão de 2 dias, o Vencer na época. Certo. Uma técnica de visualização. Tinha umas 50 pessoas em sala. Tipo uma emotização. Ela escreve uma carta e a gente começa a fazer uma indução e ela vai fazer um processo. E aí o pessoal chegou no treinamento logo pela manhã, tomou água ali, tomou uma aguinha e tal, senta, aí começou a fazer. Uma moça começou a entrar na catarse, porque ela se emocionou muito, porque viu, enfim, ela conseguiu abrir o campo emocional dela. Ela saiu da sala, eu não vi porque eu estava ministrando treinamento, eu passei a manhã inteira e quando acabei o turno, ela estava na minha sala, no administrativo, com minha esposa e mais 2 da minha equipe, querendo saber o que eu tinha colocado na água dela. Meu Deus. O que é que vocês colocaram na minha água? Eu tenho certeza que vocês colocaram alguma coisa na minha água, tal. E a água dela, acredite, cara, a água dela estava fervendo. Tipo como se tivesse um sorrisal dentro, estava fervendo. Cara, eu gelei, brother.
Eu fiquei muito nervoso. Falei, cara, Alguma coisa tem. tem coisa aqui na sua água. Não sei o quê. Era um próprio remédio dela que ela tinha deixado cair. Ela tava, acho que não sei se Sonrisal, um efervescente dele, deixado cair. E aí ela só acreditou quando ela viu como é que chama? A cartela faltando um comprimido. E ela acreditou nisso, nesse processo. Meu Deus. Só que o remédio não tinha nada a ver com o processo da imunização dela. Ela entrou no processo porque ela realmente acessou, só que ela era cética. Então, porra, em 1h30, esse cara quebrou uma crença absurda minha. Ela era advogada, a menina, na época, né? Caraca. Sei que a gente desfez esse mal-entendido, ela voltou à tarde, se apaixonou e consumiu a esteira de produto toda nossa. Ela fez imersão, depois fez formação em coaching, PNL, hipnose com a gente na época, quem tinha essas formações na época, foi maravilhoso, mas foi um caso que depois se tornou até uma piada interna, e até com ela também, depois de muito tempo, mas na hora eu falei, cara, você acaba a carreira por um negócio desse. Sim. Você acaba a carreira por um negócio desse, total. né? Esse Porque foi um ponto... eu acho que trouxe por um ar mais alucinógeno ali, que você pode ter colocado para que eu tenha a impressão que funcionou mesmo. O que eu tenho recebido, que é inusitado, mas não me incomoda ultimamente, assim, quando você é o primeiro do mercado, você sabe disso, você fica muito exposto, muito exposto, né, no holofote. Eu tenho recebido de 1 ano e meio para cá, gente de empresas concorrentes que vão lá fazer o treinamento para pegar a apostila. Né, para ver o que esse cara está entregando aqui, mas não me incomoda. Não me incomoda de maneira alguma. Porque ainda assim, a metodologia ela pode ser replicada, exato. mas o seu ecossistema... Ninguém copia o treinador, quem ele é, né, César? Porque uma coisa que eu aprendi até com você, isso aí, cara, com você, com o padrinho lá em Guarajuba, ano passado, e aquilo ali mudou muito o meu... Se você olhar minha rede social hoje, não é mais o arquétipo do sábio. Eu deixei de ensinar. Eu passei a influenciar mais as pessoas. Sim. E eu tenho percebido isso por anamnese, por ficha de inscrição. Legal. A maioria das pessoas que compram com a gente não sabem nem o que está comprando. Sabe que é uma formação, que vai receber script, cronograma e aquilo ali todo. Mas compra a narrativa do treinador. André, eu comprei você. Eu reconheci sua voz. Eles falam, eu tô aqui porque eu reconheci sua voz. Porque eu falo isso para eles, olha, se você reconhece a minha voz, só vem. E muitos falam, André, eu tô aqui porque eu reconheci sua voz. Legal. Só por isso. Ou seja, você pode copiar a apostila toda, velho. Né? Não vai fluir. ter o mesmo impacto. Não vai fluir. E é muito legal isso que você falou, por mais que a gente tenha trazido o negócio da metodologia, pode ser ensinada por qualquer outra pessoa, tem o negócio dela querer fazer parte do seu ecossistema. Do ecossistema. Não de um concorrente, talvez, que copie a tua apostila, porque eu não tenho dúvidas que as pessoas compram você, compram a sua esposa e até o que vocês vivem. Juntos, a família. A família. Eles falam muito isso. Tem a transformação pessoal. Cara, e a gente não vende a família. Isso é uma coisa que a gente é muito reservado para algumas coisas. Passei a mostrar mais agora quando eu entendi que eles realmente gostam. Mas é uma coisa que eu sou muito reservado. Em onde as minhas filhas estudam. Né? Eu não mostrava nem o carro, velho. Nem o carro que eu tinha eu mostrava, não sei se por crença ou se por medo de inveja e tudo mais, mas depois eu comecei a perceber que as pessoas querem saber sobre isso mesmo. Paciência, bora mostrar. Fazer o quê, né, cara? É doido que tem que soar aspiracional. O negócio do carro, ele é uma conquista que muitas vezes a tua audiência ela quer ter como treinadora. E quando ele vê, por mais que seja um carro que não seja o modelo que ele quer ou algo que não chame tanta atenção, mas, é diferente do que eu tenho hoje. É uma metáfora de sucesso, né? Que ele quer ter pra vida dele também de alguma forma. Exato, então esse cara que tá me falando pra andar no fogo aqui sobre uma metodologia, ele anda no carro que eu quero andar, ele tem a família que ele quer, as filhas estudam em tal escola, e aí a exposição, ela é infinita. Mas cada treinador, eu acredito que tenha o quanto quer de exposição ou não. Exatamente. Você comentou que você fez vários treinamentos fora do país até, e é muito doido, né? Você ser reconhecido como um treinador internacional. Mas, diante disso e dentro desse contexto todo, tem uma viagem específica que foi na Angola. Que aconteceu uma parada inusitada. Conta como é que foi essa parada. Posso contar antes de Angola, contar só como eu comecei com esse negócio de fazer fora do Brasil? Lógico. Eu fui para Angola em 2017. Né? Eu fui 17, 17, 18. O que você foi fazer na Angola? Eu fui implantar uma imersão. Uma imersão de final de semana lá. Um treinamento de alto impacto, com firewalking, a zorra toda. No hotel, não é fazenda, porque é um hotel à beira do rio Kwanza lá. Um resort, uma espécie de resort. Só que aí, como é que eu comecei a internacionalizar minha carreira, cara? Em 2012, eu fiz uma palestra em BH. Eu fui gratuitamente para essa palestra. E aí eu sentei de um lado de um palestrante que tinha uma carreira internacional. Sentei do lado dele e aí, esperando nossa vez, né? Eu falei, e aí, quanto é que foi o teu cachê?
E ele falou 5 mil reais. O cara tinha ganhado 5 mil para fazer uma palestra de 1 hora. Aham. E ele falou, e o seu? Não, eu ganhei 2.500. O meu eu tinha de graça, meu irmão. Não paguei nada. O meu foi 2.500, mas eu fiquei ali, cara. Aí eu fui baixar o currículo do cara. O cara tinha DVDs gravados fora do Brasil. Meu Deus. DVD, brother. Na época, DVD era... O povo fazia palestra, vendia livro e DVD no final. Falei, porra, DVD fora do Brasil. Eu voltei no avião. O cara é top. O cara é top, velho, top. Eu voltei pro avião, cara. Fiquei doido. Falei, tenho que fazer um trabalho fora do Brasil. Aí eu criei, Ferrari, de BH para Salvador, um projeto. 5 leis para a formação de um exército de vendedores. Foda. Gravado em frente ao Coliseu de Roma. Nossa. Que loucura, hein? Tudo a ver, né? Gladiador e tal. Gravei o projeto que tá, agitei Isso aí tudo hoje mais. daria muito bom, viu? Uau, Caralho. loucura. E aí eu fiz o projeto, cheguei em casa, falei, Mila, isso era final de 2011, desculpa, de 2011. Eu falei, Mila, vamos para Roma. Ela, quando? Você tá doido? Meados de junho do ano que vem, lá pro dia 25 de junho, depois de São João, a gente vai embarcar para Roma. Pra quê? Vai passear? Eu falei, não, vamos fazer um DVD. Vamos gravar um DVD. Ela falou, você é megalomaníaco, você é louco, você tá ficando doido. Eu falei, confia, vai funcionar. E aí fui procurar uma produtora que comprasse essa ideia comigo de viajar para fazer um DVD fora do Brasil. Hoje em dia, cara, você pega um tripézinho aqui, colocou o Holy Land aqui, você grava o seu DVD, velho. Mas na época a câmera era gigante, o cara foi com a câmera gigante. Aí o cara me cobrou um valor para gravar comigo, o Roberto, que está comigo até hoje, já tem 13 anos comigo já, mas foi a primeira vez que eu conheci ele. E aí, o que é que a gente fez? Eu fui buscar patrocínio com a Claro, com o Boulevard Shopping, Park Shopping, e com a empresa uma batedora de frango da época. Peguei acho que 3 mil de cada empresa. E eles patrocinaram. Bancaram o projeto e a minha contrapartida era entregar para eles no final 100 cópias de DVD com a marca deles para treinar os colaboradores. Legal. Legal. Eu não sabia, foi uma puta jogada. Eu não sabia nem se ia sair o DVD, né? Mas eu falei, tá fechado. 100 DVDs personalizados. Viajei, gravei. Quando eu voltei de Roma, cara, que eu lancei em setembro, logo depois, a gente lançou em setembro, a gente vendeu 50 mil reais de DVD. Nossa. O DVD saia pra nós a R$2,50. Eu tô felizaço. Saía R$2,50. A gente vendia R$50 na época, brother. Nossa. Hoje em dia DVD não funciona mais, mas na época era Já muito era, bom. Eu gravei em 2012, depois eu gravei em 2015, e aí eu fiquei gravando, eu gravei umas 3 ou 4 edições. E aí. a galera parava pra assistir, né? Eu acho que o DVD da época é a plataforma hoje. Colocava no notebook, abria o gavetão lá, colocava e assistia, brother. No carro, às vezes, que tinha os DVDs de carro, colocava no carro, assistia aquela zorra lá. Hoje não dá mais, mas foi uma época boa da minha vida. E aí eu comecei a fazer trabalhos fora do Brasil. O André Cash é o cara que trabalha fora do Brasil. Eu fiz em Londres, fiz em Roma, fiz na Disney em 2017, foi ótimo. E aí surgiu Angola. Com isso tudo, o pessoal viu que eu estava no movimento. Você pode vir a Angola e implantar um treinamento aqui para nós? Eu falei, uau. Era uma empresa? Era uma empresa. Era uma empresa que fazia consultoria, mas também queria treinar pessoas. Ali já tinha sucesso. 17 já estava bem. Faturava o quê? 2 milhões por ano. 1.700.000, 2 milhões por ano. Tava bom. Com a vida ganha, brother. Tava tranquilo demais. O que aconteceu? Pagaram meu aéreo e eu não cobrei para ir. Eu fui de graça. Pagaram meu aéreo e eu fui para Angola fazer esse trabalho para elas. Bicho, tem um negócio que... Sabe aquela tela azul que dá em você assim? Eu desci no aeroporto de Luanda, uma bagunça, muito bagunçado, velho. Eu passei umas 3 horas e pouco no aeroporto. Eu vou contar um caso aqui que eu lembrei agora. Quando eu cheguei em Luanda, que eu desembarquei lá, naquela fila da imigração, o cara falou assim, cartão de vacina. Eu peguei o meu do SUS. Não servia. Eu peguei o meu do SUS, cara. Eu não sabia nem que tinha que ter o cartão de vacina internacional, brother. Nossa. E aí mostrei, não, isso aqui não serve. Cadê o internacional? Eu falei, cara, não tenho, ele vem aqui na sala. Falei, pronto, você vai voltar no primeiro avião. Isso era sexta-feira de manhã, o treinamento começaria sexta-feira à noite, e eu não conseguia falar com ninguém para me ajudar. Entra aqui na salinha, o cara falou assim, ó, esse cartão aqui não serve. Eu falei, cara, eu preciso dar um treinamento aqui, eu volto domingo pro Brasil já. Aí ele falou, 100 euros ou 100 dólares. Puta que pariu. Não tinha nenhuma câmera. Eu falei, toma aqui 100 dólares. Leva. Já comecei a me ferrar aí, né? Leva e me libera. E aí eu fui, nunca contei isso fora. Que bom que esse cara era corrupto, velho. Se não esse treinamento... Mas pense numa galera que é complicado ali, velho. Se você vacilar, é foda. O angolano é um povo sensacional. Pense que foi uma das melhores experiências da minha vida. Foi a relação... Inclusive, eu recebo muitos angolanos aqui no MTI. Legal. Muitos que vêm de lá fazer formação comigo. Eles são sensacionais, cara. Eles bebem assim de uma forma absurda o desenvolvimento humano. É um país que teve guerra civil durante muitos anos, né? Então, para eles, o que vier...
Eles estão absorvendo. Aham. E aí, quando eu saí, que eu peguei minhas malas, que eu saí na parte do desembarque, Aham. veio um cara andando em minha direção e ele sorriu pra mim. Ó, a tela azul. Aí eu falei, você que é o Délcio? Eu falei pra ele. Ele falou, sou. Pode vir. E eu comecei a seguir o cara. E aí a gente sai do aeroporto, quando chega perto do carro, mas me dá aquela... Me veio, acho que foi meu mentor de proteção mesmo. Cara, você tá fazendo besteira, volta. E aí eu peguei minha mala, a Ferrari, e comecei a andar pra trás, porque fui eu que perguntei, você é o Délcio? Não tinha uma placa. Ele só falou, sou. Nossa senhora, velho. E ele não era o cara, velho. Quando eu voltei pro aeroporto, que eu entrei, ele voltou atrás de mim, volta, volta, volta. Eu voltei andando, que eu me esbarro, o cara com a placa André Kescher. Olha que loucura. Meu E aí eu Deus. contei para o Délcio real, né? Eu falei, cara, eu fiz merda aqui, perguntei ao cara se era você, e cara, você pulou uma fogueira. Essa galera O leva, que será que aconteceria? geralmente, órgãos, Puta que pariu, tráfico de velho. órgãos, cara. Você poderia ter morrido Cara, ali. eu fiquei gelado. Eu só queria voltar para casa. Não tinha nem chegado, só queria voltar para casa. Tanto que eu dei essa formação lá, esse treinamento, foi ótimo e tal, mas eu não me conectei dessa primeira vez. Não tem como. Não eu tem fiquei como conectar, né? Eu fiquei bem impactado. Caraca, não, com você isso aí. chega... Mas a falha foi minha, você entende? Aham, Porque eu saí, eu foi. perguntei, quer dizer, hoje eu treino minhas filhas com isso, ó, cuidado, porque eu fiz merda. Eu adulto, macaco velho, velho. Aham. Viajo pra caramba, chego no aeroporto e falo uma merda dessa. Caiu numa dessa. Caí numa dessa, velho. Nossa. Por pouco, velho. Absurdo. É. Você entra, já dá de cara com um policial ou um agente, né, do Exato. aeroporto que era corrupto. Não sei nem se tava junto, eu não Podia sei. ser. Não sei nada Caralho. mais. É. Mas eu voltei lá mais 2 vezes ainda depois disso e foi maravilhoso. Angola é um país muito Você bom. curou esse trauma? Cara, não me gerou um trauma não, mas me gerou um desconforto durante um tempo. Hoje eu fico mais aceso, mais ligado aonde eu vou. Isso foi um gatilho pra mim. Sim. Eu quero ficar vivo, né, velho? Tenho 2 Lógico, filhas. Então, porra, tá pensou a maluco. merda, velho. Tá maluco. Entende? Aham. Quero entrar num bate-bola e de forma mais específica e que você possa contribuir com as pessoas. Eu quero começar falando sobre erros. Quais são os maiores erros que um treinador tem desde o momento que ele decide ser um treinador? O erro primordial, ele querer vender aquilo que ele não pode entregar. Tá. Esse é um erro que eu venho percebendo muito. Se achar maior do que não saber vender. Aham. Esse é um erro muito grande. O pessoal às vezes tem uma boa narrativa, tem um bom produto empacotadinho ali, mas ele ou não sabe ou não quer vender. Então ele fala assim pra mim, ó, André, cara, tô com o meu produto aqui e tal, mas o meu gestor de tráfego, ele não tá fazendo tráfego direito. Eu já sei a conversinha toda, como é que funciona. O meu closer não vende. Cara, até hoje eu também vendo. Se você olhar meu WhatsApp aqui, até hoje eu caio pra dentro. Lógico. Isso nunca vai parar Lógico. de acontecer. Então são erros que as pessoas cometem, muitas vezes por comprarem uma coisa que não existe, né? Acha que todo mundo, acha que eu tô aqui na minha, que o pau tá torando aqui de venda toda hora. Não é assim, cara. Então, é o queimar a etapa, né? O cara tem que aprender a base para poder avançar. Então, o erro primordial é essa. Achar que eu acho que o cara também, ele vira treinador e acaba achando que ele é só estratégico e ele que só vai cuidar da parte de entrega da solução do produto, mas ele esquece o tático operacional, que a gente tem que se envolver, né? Sim, que às vezes tem que fazer uma venda, entende? Fazer parte do processo. Tática e operacional, e inclusive operacional no dia do treinamento. Sim. Cara, eu já subi painel de LED, já montei painel de LED, já montei estrutura de ferro, já montei... Tudo que esse pessoal faz, eu sei fazer, porque eu já fiz. E lá atrás. E faço se precisar até hoje, né? E tem gente que fala, não, eu só sou o estratégico da empresa. A partir do momento que você grava um stories falando que você está aqui produzindo um conteúdo, você está no operacional. Exato. Isso não é só estratégico, isso aí é tático também. Exato. Então faz tudo parte. Agora, a gente falou de um faturamento de mais de 60 milhões, desde que você começou com esse propósito de ensinar. E eu queria que você trouxesse uma palavra que representa o faturamento de 60 milhões por trás de André Kescher. E o porquê? Uma palavra que define o André, que conseguiu chegar a esse processo? Exato. União. União. Base e união. Eu não fiz isso sozinho. Tá? Eu sou muito grato, eu tenho que falar isso aqui, não tem jeito. Eu sou muito grato à pessoa que caminha comigo, que é a Camila, minha esposa. Né? Camila é de outra área, cara. Ela é fisioterapeuta, ela nunca entrou numa sala de treinamento na vida,
até 2017. Tá. Ela me viu em 2017 entregando um treinamento, aplicando uma dinâmica, e ela falou, cara, isso aí me interessa, Legal. isso aí é bacana. E ela veio para a nossa profissão, ela abandonou a fisioterapia Ferrari, né, para segurar a minha mão junto comigo e alavancar a empresa. Então, hoje, para você ter ideia, não adianta você faturar 60 milhões e gastar 70. Sim. Né? Então, a gente tem uma margem hoje muito, muito boa na empresa, porque ela é a rede financeira. Legal. Camila é de outra área, mas ela tomou para ela a chave do cofre e ela faz orçamento anual para a empresa. Nossa empresa hoje já é com orçamento anual. Ela capitaneia isso, é da área de saúde. Então, um dos motivos pelos quais a gente conseguiu faturar esse montante todo e vai vir muito mais, se dá a base sólida. Né? Que não é você ser arrogante a ponto de achar que é só você que é responsável por esse faturamento. Não, de maneira isso alguma. É muito foda. De maneira alguma. Erro milionário. Qual foi o maior erro que você cometeu que te custou muita grana? Cara, você acredita que se eu fosse um cara um pouquinho mais sagaz, eu deveria ter começado um pouco antes no digital, cara? Eu botei o primeiro dinheiro no digital em 2018, final de 2018 ali, coisa de R$500, brigando com o cara que me mandou colocar, que era o gestor da época, o Neto. Bota aqui R$500, eu falei, você tá louco, esse negócio não volta não, porra, isso aí não existe não. Cara, aí eu converso com o Jerônimo Temer, ele começou em 2010 para 2011, em 2015 ele estava faturando alguns milhões já, ou seja, o Wendel em 2017 já faturava alguns milhões também. Então, se eu tivesse começado um pouco antes, eu teria faturado talvez o dobro do que eu tinha faturado até aqui, porque naquela época o mar era mais desconhecido, mas ele era mais abundante, né? Era mais abundante, né, cara? Muito bom. O momento que tudo mudou. Se você pudesse escolher uma atitude responsável pelo André Kescher de hoje, qual seria? Fechar um ciclo. Fechar um ciclo e começar um outro ciclo. Fazer ruptura. Infelizmente, muita gente não consegue ter sucesso na vida porque não faz ruptura. Tá na merda, mas tá quentinho, sabe? Tá ruim, mas pelo menos aqui eu sei como é que é o meu ambiente. Cara, em 2018 eu fiz 2 rupturas grandes na minha vida. A primeira foi decidi sair do concurso público. Eu estava com alergia no corpo já, porque meu corpo estava respondendo aquela merda toda. Eu decidi sair do concurso público, que era um sonho para mim lá atrás. E eu decidi cortar algumas relações de parceria empresarial. Legal. Né? Então, essas 2 decisões que eu tomei na minha vida me deram... Foi um estilingue, né? Me puxou um pouquinho para trás, em curto prazo, mas me lançou para frente logo depois. Então, poder de decisão foi um aspecto importante, muito cara, para mim. Dinâmica. Final, a gente vai colocar uma brasa aqui. Agora? Vamos, cadê? Dinâmica é o seguinte, a partir desse momento você quebrou. E você não tem mais nenhum real no seu bolso. Tudo que você tem é um celular velho, mas ele tem internet. Ótimo. Você tem a cabeça do André de hoje, mas você não tem R$1. E você tem 30 dias para começar a se movimentar e construir um império. O que acontece nesses 30 dias? Cara, sem dúvida alguma. Em 30 dias, com o celular na mão, com internet, eu tenho rede social? Você pode construir sua rede social. Eu te dei um celular com internet. Peguei rede social do zero e eu começo a entregar conteúdo nessa rede social, cara. 10, 15 dias entregando muito conteúdo para poder ter métrica do que é que tá bom e o que é que tá ruim. Com a cabeça que eu tenho hoje, eu traria conteúdos mais boca de funil ali, conteúdos mais genéricos para atrair mais gente para minha base. Lá para o 7º, 8º dia eu ia aprofundando esse conteúdo e eu chamaria as pessoas lá pelo 15º dia, por exemplo, para assistir uma aula comigo. Né? Ou assistir uma aula, um workshop gratuito comigo, ou uma live aberta que seja. Eu criaria um momento em que essas pessoas estariam comigo. Provavelmente teria poucas pessoas, porque no orgânico, né, não ia ter colocado dinheiro. Mas vamos colocar aí que depois de uns 20 dias aí eu tivesse uma audiência razoável ali para estar comigo presencialmente, sem dúvida eu faria uma oferta. E se eu vendesse só um, cara, no mês seguinte eu tiraria dinheiro para colocar em tráfego. Muito bom. Então no mês seguinte eu teria essa base e mais um dinheirinho para alcançar mais gente. Se eu fizesse isso 3, 4 vezes, aí tu ia ver que depois de um tempo eu ia ter uma estrutura muito boa. O André voltaria aos 60 milhões. Voltaria. É porque isso aqui, cara, a gente não tem noção do poder, né? O cara que é leigo, minha mãe não sabe o que eu faço, cara, hoje, né? Já passou. Então, assim, isso aqui, o poder da internet, o poder de uma rede social bem estruturada, o poder do entregar conteúdo, isso aqui é absurdo, é absurdo. Então, dá para você recomeçar quantas vezes você precisa. Dá sim, dá sim. Irmão, eu adorei, quero te agradecer. Tamo junto, tá? cara. Foi muito foda. Prazer foi meu, prazer foi meu. Acho que
essa essência do André e essa clareza de que você está no caminho certo é muito óbvia por muito do que tem por trás do André, sabe? A gente vê, sabe, o cara que faz com que as pessoas andem no fogo e às vezes a gente fica cético, igual quando você foi entrar no meu Mastermind, que eu falei, velho, será que esse cara é de verdade? E na primeira conversa eu vi o quão generoso você é, um cara do bem. Então, obrigado por ter aceitado, eu tô muito feliz, eu adorei. Ah, cara, eu já te acompanhava há muito tempo, já. Gabriel foi o cara que me apresentou você ali na rede social. Fiquei fã do trabalho. Legal. Falei, cara, uma hora eu vou me conectar, porque eu sei que vai ser muito bom. Então, você não tem a dúvida nenhuma que você é um dos mentores aí que eu sigo, que eu modelo bastante. Meus lançamentos melhoraram muito, eu tenho até uma fofoca boa aqui. O meu último lançamento foi o melhor lançamento da história. A gente fez... Chegou perto de 70% das vagas do MTI que eu entreguei agora em janeiro. Então, ou seja, em um lançamento eu vendi quase a turma inteira, né, a um ticket de 10 mil. Maravilhoso. E esse lançamento só foi sucesso porque no grupo do Nexon, que é um grupo que eu fui uma vez no grupo de Guaraju, mas eu tô aqui no WhatsApp todos os dias, eu olho tudo do grupo. Teve um dia que o Instagram deu um bug e o pessoal clicava nos anúncios e não entrava no grupo do WhatsApp. Nem sei se você lembra disso, foi em novembro, outubro, novembro. O cara clicava e não entrava no WhatsApp. Eu não sou o cara expert nisso aqui, cara. Eu sou o cara do conteúdo. Mas quando eu vi o pessoal desesperado, eu falei, aqui tem treta. Aí eu chamei o meu time, chamei o Ricardo, falei, Ricardo, eu sei que a minha métrica é de 90% a 92% de gente dentro do grupo. Sim. A gente trabalha para isso. Ricardo, como é que tá a postagem de pessoas dentro do grupo do WhatsApp hoje aí? Isso faltava aqui 15 dias para o lançamento, 16 dias para o lançamento, 43%, 43, 45%. Eu falei, você tá maluco? O que é que tá acontecendo? Não sei, algum bug, alguma coisa, eles não sabem o que tá acontecendo. Eu falei, eu sei o que tá acontecendo, cara. É isso aqui. Aí mostrei o grupo do Nexo todo. E aí a gente criou os meios com API ou na unha para chamar um por um. A gente chegou a 85% no final. Cara, é 40% de gente a mais que a gente colocou ali dentro. Então, já pensou se eu tenho na minha primeira aula 40% a menos, velho? Na minha CPL1. E no dia do pitch, eu tava ferrado, eu ia estar depressivo no último dia. Então, mudou, me pagou 10 anos de Nexo. Que louco, muito bom. Alguém colocou no grupo, eu falei, peguei isso aí. Então eu tô pescando ali algumas... É o poder do ambiente. Poder do ambiente. E tem gente que fica fora. É isso. É foda, eu não consigo entender um negócio desse. Muito bom. Maravilhoso. Tamo junto. Quero mais uma vez agradecer, espero que você tenha gostado desse episódio de Por Trás do Sucesso, que tem como objetivo mostrar o que ninguém vê do sucesso de grandes personalidades. Quero mais uma vez deixar meu agradecimento, Green, Curso Educa, Sendflow, plataformas do meu coração que eu uso dentro do meu ecossistema hoje, e eu te vejo no próximo episódio de Por Trás do Sucesso.